Frankenstein, de Mary Shelley, capítulo 7. No outro dia, já no conforto do lar, eu analisava com frieza a proposta no qual havia me metido. Com certeza, teria de buscar instrumentos e informações com outros cientistas. Teria de voltar a estudar, coletar materiais, dedicar várias horas à pesquisa árdua. Faltava-me ânimo para começar. No fundo, eu temia que a criação de uma fêmea para o monstro me gerasse mais problemas do que tranquilidade. Mas não era forte o bastante para admitir isso e cancelar aquela promessa absurda. Meu pai notou minha angústia e conversou comigo sobre meu futuro. Disse-me que lhe agradaria muito ver-me casado com Elizabeth, se esse fosse meu desejo. Naqueles dias, a própria Elizabeth me comunicou que tudo o que ela mais queria na vida era o meu amor. No entanto, devido às minhas constantes ausências, ela achava que eu tinha outra mulher em meu coração. Por isso, ela me pedira para ser sincero. Pediu-me que eu lhe dissesse sem medo se eu a queria. Disse-me ainda para que eu fosse feliz da forma que eu escolhesse, pois o sonho dela era me ver feliz. Se eu tivesse outro amor, deveria me sentir livre para me entregar a ele, sem me preocupar com ela. Eu disse àquela criatura maravilhosa que em toda a minha vida eu nunca amei outra mulher. Apenas Elizabeth habitava meus sonhos e era com ela que eu queria ter ficado para sempre. Se eu pudesse voltar no tempo, não teria ido para Ingolstadt e não teria perdido mais de 2 anos na construção de um monstro. Em vez disso, teria casado com a minha bela Elizabeth, teria tido filhos e uma vida tranquila. Embora esse fosse meu desejo, quando ela e meu pai me procuraram perguntando sobre o casamento, eu pedi a eles um tempo. Disse que gostava de viajar pela Europa em busca de inspiração, pois de nada adiantaria casar num momento depressivo. Na verdade, o que eu queria era me afastar deles para começar a cumprir a promessa que eu fizera ao monstro. Afinal, não conseguiria fabricar a outra criatura em casa. Meu pai apoiou meus planos de viagem, pois eles eram a minha primeira iniciativa pessoal em muitos dias. Contudo, conversou com meu amigo Henry Clevel para que me acompanhasse. Meu pai tinha medo de que eu voltasse a adoecer e não tivesse ninguém para cuidar de mim. Sem poder contestar a decisão dele, aceitei a presença de Henry Clevel e juntos partimos. Visitamos paisagens lindas, descendo o rio Reno de Estrasburgo até Roterdã, de onde seguiríamos caminho até Londres. Hoje, a lembrança desses bons momentos e da companhia agradável de Henry me cortam o coração. Mas não quero falar disso agora, pois devo continuar este relato. Na Inglaterra, eu visitei alguns pesquisadores e consegui informações e instrumentos de que precisava para a minha empreitada. Depois, segui para o norte da Escócia, onde, numa pequena ilha, pouco habitada, aluguei um chalé e montei meu laboratório. Insisti para que Henry não me acompanhasse, pois era preciso privacidade para pôr em prática o meu plano. Henry, então, continuou sozinho a viagem pelo Reino Unido. Na ilha, eu consegui impor um bom ritmo de trabalho. Trabalhava durante todo o dia, mas caminhava ao entardecer pela beira da praia e à noite retornava a minhas atividades. Sabia que estava atrasado no cumprimento da minha promessa e temia que o monstro fizesse mal a algum de meus familiares. Por isso, a cada carta que recebia do lar dos Frankenstein, meu coração disparava de medo que algo tivesse errado. Mas, felizmente, tudo corria bem e as palavras de meu pai e da minha amada Elizabeth me alegravam bastante em minha solidão. Uma noite, já cansado, quando minha tarefa já estava quase concluída, sentei e fiquei meditando sobre minha vida. 3 anos antes, eu estava fazendo a mesma coisa, dedicando todos os meus esforços para brincar de Deus, para dar vida a pedaços de cadáveres. Quando finalmente obtive sucesso, não fui capaz de lidar com ele e minha criação só me trouxe infortúnios. Não bastasse meu desgaste físico e mental, e as mortes de William e Justine, já estavam eu novamente cometendo o mesmo erro.
Naquele momento, eu tive certeza de que construir outra criatura era uma estupidez. Por isso, comecei a destruir aquela fêmea enquanto várias questões me davam forças para rasgar seus tecidos amarelados, arrancar suas costuras e desligar os aparelhos. Pensei que não havia como prever qual seria o caráter dela. E se ela fosse muito pior do que o primeiro monstro? E se ela o odiasse e se recusasse a morar na floresta? Afinal, ela não havia prometido nada a ninguém. E se ela não amasse o monstro e eu o achasse horrível? O que aconteceria se ela também se revoltasse contra a humanidade? Ou pior, o que aconteceria se eles fossem capazes de procriar e, a partir desse herdeiro, começasse uma nova raça? Seria o fim do predomínio humano na Terra. Por isso, eu desfiz todo o meu trabalho, e quando já estava quase no fim, percebi que algo me observava pela pequena janela do laboratório. Era ele. O monstro estivera em meu encalço todo o tempo, e agora assistia embasbacado ao fim do seu sonho. Devia ter chegado à janela há pouco tempo, caso contrário, teria me impedido, mas, ao me ver, ele saiu do estado de perplexidade em que se encontrava e soltou um urro impressionante de dor. Você me enganou, Victor Frankenstein. Você me privou de ser feliz. Todo ser vivo é livre para buscar seu companheiro. Todos os animais encontram seus pares. Mas eu fui condenado por você a ser só um infeliz. Por isso, Victor, a partir de hoje, meu único propósito nesta vida será causar a sua infelicidade. Quero que você passe pelas mesmas misérias físicas, intelectuais e morais pelas quais eu passei. Quero que você sofra como eu tenho sofrido. E se você se casar com Elizabeth, saiba que eu estarei com você em sua noite de núpcias. Você vai se arrepender de um dia ter nascido. É claro que na hora eu tive medo, mas depois que ele foi embora, eu me senti aliviado, como quem acredita ter feito a coisa certa. Naquela madrugada mesmo, recolhi todo o meu material e os restos do que seria a nova criatura e pus num barco à vela. Naveguei por cerca de 30 quilômetros e despejei os sacos com os instrumentos, anotações e o corpo da fêmea no mar gelado da Escócia. Uma incrível sensação de dever cumprido tomou conta de mim. Então amarrei o leme e me deitei no convés da pequena embarcação. A ondulação e o doce ruído do mar me guiaram até as profundezas de um sono merecido. Dormi por muitas horas e quando acordei o sol já estava bem forte. Devia ser quase meio-dia. Um vento forte me impulsionou para longe da praia, onde eu estava e, sem poder lutar contra ele, deixei que me levasse. No final da tarde, quando eu já estava desesperado, pensando que morreria de sede em alto mar, avistei um fiapo de terra firme ao leste e para lá rumei. Quando me aproximei da costa pedregosa, fiquei mais calmo e mantive o curso até achar uma baía com algumas embarcações ancoradas. Parecia que minha sorte havia mudado. Estava a salvo, porém, quando desembarquei, fui muito maltratado pelos locais. Quando perguntei o porquê de ser tão mal recebido, um jovem ruivo me falou: "Não gostamos de assassinos." Fiquei surpreso ao ouvir aquela declaração. Na verdade, eu havia cometido assassinatos indiretos, mas era impossível que naquele vilarejo a população soubesse disso. Eu deveria estar sendo confundido com algum criminoso. Minhas dúvidas logo seriam esclarecidas, pois um policial apareceu e me levou ao magistrado. Mesmo com fome, sede e dores musculares pelo corpo todo, fui levado à presença das autoridades. Lá fiquei sabendo que, na noite anterior, os pescadores tinham achado o corpo de um homem na praia. Não era o corpo de um afogado, pois suas roupas estavam secas. O homem estava morto, com o pescoço trucidado. No momento posterior ao crime, duas testemunhas afirmaram ter visto um homem partindo solitariamente num pequeno barco exatamente da mesma praia em que o morto havia sido encontrado. O magistrado, então, me levou até o corpo, pois queria observar a minha reação ao vê-lo.
ao espiar dentro do caixão, tive um choque. Meu amigo Henry Clevel estava lá dentro, morto injusta e violentamente pela criatura que eu construíra. Desatinado, comecei a falar com o pobre Henry. Henry, meu amigo, me desculpe, eu o matei. Minha ciência assassina tirou sua vida. Minha criação monstruosa o desgraçou. Pobre Henry, pobre amigo. Aquelas palavras sofridas e desesperadas me levaram direto para a cadeia, onde eu adoeci e novamente tive alucinações e delírios febris. Ao ser informado de meu estado lastimável, meu pai foi me visitar. Fiquei feliz em revê-lo, e ao saber que Elizabeth e meu outro irmão, Ernest, estavam bem. Meu pai estava horrorizado com o destino terrível de Henry, mas acreditava em minha inocência. Um médico e uma enfermeira ajudaram em minha recuperação e 3 meses depois eu ia a julgamento. Felizmente, meus advogados conseguiram provas e testemunhas de que eu me encontrava na ilha no momento em que Henry havia sido morto. No entanto, nem a absolvição me trouxe a paz de volta. Eu sabia que aquele demônio amarelo estava à espreita, pronto para me fazer infeliz. Restava-me voltar à Suíça e tentar zelar por aqueles a quem eu amava e ainda estavam vivos. Quando abdiquei de construir a segunda criatura, sabia que estava colocando em risco meus demais familiares. Sabia que teria de lutar com todas as minhas forças contra o demônio que matara William, Justine e Harry. Prometera a mim mesmo que daria a minha vida para defender Elizabeth e os outros.